Você já teve a sensação de que a vida parece um filme repetindo? As cenas mudam, os cenários mudam, as pessoas mudam, mas de alguma forma os problemas eles continuam sendo os mesmos. Você entra em um relacionamento e o começo parece diferente. Você se enche de esperança, pensa agora vai ser exatamente como eu sonhei. Mas alguns meses depois, adivinha? Parece que as mesmas brigas, os mesmos comportamentos, os mesmos medos reaparecem. E você pensa: por que isso acontece sempre comigo? Você troca de emprego, muda de cidade, começa do zero e ainda assim parece que algo impossível te puxa para os mesmos desafios. Isso não é azar, nem é destino cruel. É definitivamente não é o porquê você nasceu para ter menos sorte do que os outros. Isso, pessoal, acontece porque existe um código dentro de cada um de nós, um padrão. Ele é consistente e inconsciente. Ele dirige as nossas escolhas e molda as nossas realidades. E hoje eu quero te mostrar como decifrar esse código definitivamente, como olhar para dentro, como se conhecer profundamente e mudar o rumo da sua vida, usando ferramentas mais poderosas e antigas que existem, como uma delas, a numerologia cabalística. Mas antes da gente seguir, eu quero que você se permita fazendo um exercício agora, antes da gente seguir para isso. Respira fundo. Pensa em uma área da sua vida que mais te incomoda. Pode ser o amor, pode ser o financeiro, pode ser a família, pode ser a saúde, pode ser a autoestima. Segure essa área na sua mente enquanto me ouve. Porque no decorrer dessa live, você vai perceber que existe um caminho para transformar tudo isso. E esse caminho é o poder do autoconhecimento. Muita gente fala sobre o autoconhecimento, mas tudo vago, né? Tudo de uma forma superficial. Mas poucas pessoas realmente entendem o que realmente significa o autoconhecimento. Se conhecer, se autoconhecer, não é apenas saber aquilo que você gosta ou que você não gosta, ou que te agrada ou que te irrita. O autoconhecimento é entender quem você é na sua essência. Quais crenças moldam a sua vida? Quais padrões você acaba repetindo? E quais energias você carrega nesse turbilhão de coisas que aparecem na nossa mente o tempo todo? É como se fosse um rio. Na superfície, vemos a água correndo. A sua vida diária, trabalho, relacionamentos, decisões. Mas por baixo, pessoal, existem correntes que são 90% são invisíveis, que determinam a direção desse rio, né? A gente não percebe isso. Em cima a gente vê uma coisa calma, mas o rio flui. E essas correntes, elas são os nossos medos, as nossas crenças, as nossas memórias, as energias acumuladas que vêm ao longo da vida, e muitas vezes até de outras vidas. E se você não conhece essas correntes, se você não traz isso para a consciência, você é levado por elas sem perceber. Mas quando você mergulha nesse rio e você entende de onde vem, você pode mudar o curso. Porque o autoconhecimento é justamente esse mergulho. E a numerologia cabalística, ela é uma bússola orientadora no fundo desse mergulho. Falo isso porque isso aconteceu comigo. Ela não é um jogo de adivinhação, nunca foi. Ela é baseada em princípios milenares
da Cabala, que entende que tudo no universo tem um código matemático perfeito. Se você, alguns estudiosos, algumas pessoas que já entendem a questão até da sequência Fibonacci, que tudo é certinho. O Fibonacci, ele traz a construção de tudo, né? E a numerologia cabalística, ela se baseia nisso, no código matemático perfeito. Cada número carrega uma vibração única. E essa vibração, ela influencia diretamente na nossa personalidade, nos nossos desafios e nas oportunidades que a gente tem de mudar a nossa vida. Todos nós nascemos com um nome. A gente recebe um nome e a gente nasce numa determinada data. Isso não é por acaso. Essas informações, elas são chaves, são códigos que, quando são decifrados através dos números, revela realmente um mapa detalhado da nossa alma. E aí é quando começa a virar o jogo, porque esse mapa, ele vai mostrar para você o seu propósito de vida, seus talentos naturais, seus desafios, a que você veio para superar, os ciclos que você está passando e aqueles que você vai passar. E aqui tem algo muito poderoso, que a numerologia, ela não prende você a um destino. Ela mostra as energias que estão presentes para que você tenha consciência da escolha para poder agir de uma forma diferente. E é com esse olhar, com essa previsão do tempo, dos ciclos, que você vai começar a se conhecer, você vai começar a perceber que a vida vai te dar sinais. É mais ou menos como a previsão do tempo. Se vai chover e você decide sair com o guarda-chuva, não é muito mais garantido, né? Se você entra num ciclo de determinado desafio, você pode se preparar para estratégias para vencer esses desafios. Eu quero trazer aqui, ao longo da minha jornada como numeróloga, eu fiz vários atendimentos. E eu quis pontuar alguns aqui para poder trazer para vocês como isso funciona na realidade. Lógico, não vou trazer o nome completo, mas atendi uma pessoa com o nome de Carla. A Carla tem 34 anos. Ela vivia dizendo que era um imã para problemas de relacionamento. Sabe aquela coisinha, tem o dedo podre, né, para relacionamento? A Carla me falou isso. Porque ela se apaixonava muito rápido. Ela acreditava em promessas e sempre se decepcionava, sempre terminava magoada. E ela me procurou. E no seu mapa, a gente descobriu que o grande desafio dela estava no número 6. E o que o número 6 traz? Ele fala sobre responsabilidade afetiva, família, equilíbrio. E o que isso significava? Por que ela tinha esses papéis, né, de atores que vinham para a vida dela e ela tinha esses problemas? E isso realmente explicava porque ela assumia papéis de salvadora, né, nos relacionamentos, carregando peso que não era dela. Ela, sabe, a questão, eu costumo brincar e eu digo que o 6 é a galinha choca que quer abraçar tudo. Ela se sentia responsável por todas as pessoas que apareciam na vida dela. Quando ela entendeu isso, ela realmente parou de aceitar que ela não merecia. Parou de querer só agradar. E ela começou a estabelecer limites que realmente faziam com que as pessoas a respeitassem. Mas ela começou a trazer mais autoestima para a vida dela. E eu digo para vocês, o resultado foi maravilhoso. 2 anos depois que ela fez o mapa, ela me relatou agora recentemente que ela está em um relacionamento extremamente saudável. Algo que ela nunca tinha vivido antes. Mas por quê? Porque ela entendeu que o grande desafio dela era esse, o 6. Né?
Quando a gente entende realmente quais são os nossos desafios, é quando a gente começa a fazer a virada. Um outro caso também que me chamou muito a atenção foi o João. O João, ele tinha, se não me engano, 42 anos quando ele fez o estudo. Ele me relatou que ele sempre foi muito trabalhador, mas o dinheiro nunca sobrava. E o que acontece? O destino dele era é o 8. E o 8 é ligado diretamente ao poder da prosperidade. Mas o que acontece? Ele estava preso na redução do 8, no desafio que ele tinha também do 4. Que o 4, no lado negativo dele, traz o medo, a insegurança, as dificuldades em se organizar financeiramente. E aí, pessoal, quando a gente pegou essa síntese dos números, porque os números conversam, e a solução foi alinhada para a vida dele com a energia do 8, só que o 8 agora bem potencializado, ele começou a assumir a liderança da vida dele, a valorizar o trabalho dele, porque ele não valorizava e nem tão pouco organizava o dinheiro para a vida dele. Um ano depois, ele me ligou, ele falou: Vá, a minha renda simplesmente dobrou. Eu conquistei a independência financeira que eu sempre sonhava. Mas isso, pessoal, com ações, com determinação, com conhecimento dos desafios que ele trouxe. Um outro caso que me chamou muito a atenção também foi o caso da Mariana. Ela não conseguia nem conversar com a mãe dela sem discutir. Ela me ligou, eu lembro muito bem que ela me ligou até chorando. Ela falou: eu preciso resolver isso, porque eu amo a minha mãe, mas eu não consigo, a gente não consegue conversar. E juntos, né, no mapa dela, quando a gente faz a consulta, nós vimos que ela tinha o grande desafio, que era o desafio da comunicação, que vem através do número 3. E ela tinha o desafio da comunicação e a mãe dela, quando eu perguntei o nome da mãe dela e fiz um escopo, a mãe dela tinha o grande desafio da liberdade. E essa combinação, ela conflitava, chocava as duas constantemente. E quando a gente entendeu isso, a Mariana começou a passar a conversar com a mãe dela de uma forma mais leve, de uma forma onde ela respeitava o espaço da mãe. E pouco tempo depois ela me ligou. Ela falou: Vá, eu consigo hoje conversar com a minha mãe, eu consigo ligar para ela, ela me liga, mudou tudo, tudo. Por quê? Ela entendeu que isso era um desafio que ela trouxe. E, sabe, a gente tem que começar a buscar nessas energias quais são os desafios, aquilo que a gente trouxe como destino. Porque outro caso, sabe, que me lembrei agora, se não me engano o nome dele era Ricardo. Ele tinha um problema que ele começava tudo e não levava nada até o fim do projeto. Ele tinha esse problema de procrastinar. E o número da missão dele era justamente o número 1. E o número da missão é da liderança, da iniciativa. Mas ele estava num desafio que era o 7, que é o desafio da autoconfiança e da espiritualidade. E quando ele começou a fortalecer a sua fé, a se conhecer, a estudar, porque o grande desafio do 7 é estudar, e ele começou a agir, né, na vida dele com confiança, com consistência, ele quebrou esse ciclo de autossabotagem e abriu o seu próprio negócio. Olha que maravilha quando a gente se conhece. Porque usar a numerologia no nosso dia a dia, ela traz para a gente o saber o nosso, que ano a gente está vibrando, que ano pessoal a gente está, entender que quando tem hora que é hora de plantar, tem hora que é parar para se recolher, para organizar, tem hora que é para se comunicar. Isso são anos que a gente passa, porque a gente tem 9 ciclos de ano. Escolher as datas mais importantes para alinhar com essa energia, alinhar os nossos padrões e criar estratégias para mudar o comportamento. É como realmente um GPS.
mostra o caminho e deixa as coisas até mais livres, mais fáceis para a gente decidir, para a gente apreciar a vista. É como se a gente percebe que o mundo está dizendo, olha, quando a gente tem a energia do ano pessoal, esse GPS ele vai mostrando situações onde você começa a agir diferente e ele vai se abrindo, o caminho vai se abrindo. E eu quero fazer um convite para você mesmo, que está parado, que está estagnado. Se você entender que você pode mudar tudo isso com ações conscientes, e você perceber que você está preso ao seu passado, muitas vezes, até o que aconteceu foi um resultado de padrões que você nem sabia que existiam. Mas agora, com a oportunidade de você ter essas informações através da numerologia, você vai escolher um novo caminho, com mais consistência, com mais clareza. A numerologia cabalística, ela é a chave para quem realmente quer abrir a porta. Então, se permita, dê o primeiro passo. Lembre-se que você não veio aqui para sofrer, você veio aqui para entender o jogo da vida. E o seu mapa, ele não é uma sentença, ele é um convite para você viver uma vida mais harmoniosa, uma vida mais fluida, uma vida onde você começa a ter as ações para poder fazer a diferença. Então, se você sentiu que você pode mudar isso, se você é um dos casos que eu trouxe, né, do Ricardo, da Mariana e da, deixa eu ver, da Ana, se não me engano, que eu falei para vocês, é que a gente vai lembrando dos casos, né? Se você se identificou com um desses casos, eu te convido. A numerologia cabalística, ela vai abrir portas como ela abriu na minha vida. O meu caso em particular. Quando eu soube que o meu destino era o 7 e que meu grande desafio era o da comunicação, eu comecei a mudar tudo isso. E é esse o caminho. É esse o caminho que eu quero deixar a porta aberta para você que tem esse chamado. Então, se você quiser, vai ter os meus contatos aqui no canal. Estou à inteira disposição e até a próxima live.